Fala pessoal, eu sou o Marcão. Para você que é novo, seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. E atendendo a pedidos de alguns, vamos falar de Bíblia, né? Bom, para quem é preguiçoso, para quem não gosta de ler, eu recomendo que você assista ao menos um filme, um documentário a respeito de Moisés, né? Mas para você que quer realmente buscar informações sobre o que eu vou falar aqui, então você leia o livro de Moisés e compare com o livro de Ezequiel, né? Porque os dois não batem. Porque Moisés, Deus, no livro de Moisés, fala que ele não pode se mostrar, né? Deus fala para Moisés que ele não pode ser visto pelo ser humano, porque o brilho de Deus é tão forte que cegaria nenhum ser humano teria a capacidade de poder olhar para Deus por causa do seu brilho. Só que é exatamente ao contrário do que está escrito em Ezequiel 1. Das duas, uma. Ou o livro de Moisés, o que aconteceu com Moisés, está certo, ou Ezequiel realmente não viu Deus. Ezequiel pode ter tido contato com extraterrestre. Porque os dois livros, as duas ideias não batem. É só vocês compararem o livro de Moisés, como eu disse, né? E lá no versículo, eu não vou mostrar aqui para vocês, porque senão vai ficar muito comprido. Mas para que você tire essa dúvida entre você, né, e suas conclusões bíblicas, vá lá no livro de Moisés, leia o livro de Moisés ou assista o filme de Moisés. Um documentário, alguma coisa assim. E você vai ver realmente que fatos contra fatos não existem argumentos, né? Que ele é totalmente diferente do livro de Ezequiel. Então, Ezequiel, ele não viu Deus. Ezequiel, segundo análises contra o livro de Moisés, Deus não pode ser visto a olho nu. Deus não pode ser visto porque ele é altamente reluzente. O ser humano não consegue olhar para ele. Então vamos lá entender aqui o livro de Ezequiel, o que aconteceu. Porque segundo o texto, a gente entende o quê? Eu vou tentar resumir aqui mais um pouco para vocês. Deus é Espírito, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os três são Espíritos. Mesmo que você não acredite na Santíssima Trindade, aí vai de religião, né? Nós entendemos que, pelo menos, existe o Espírito Santo. Ou seja, se Deus, o Criador do Universo, ele é em Espírito, e a maior parte da Bíblia afirma que Deus ele é em Espírito, ele não é matéria, como é que Ezequiel, no livro de Ezequiel, aqui onde eu estou, afirma que Ezequiel teve a visão de Deus. A visão, no contexto, diz claramente que ele teve um contato. Não é visão de sonho, não. Ele teve uma visão de ver. Não é uma visão de imaginar, uma visão de sonhar. Não, ele viu. Ele teve uma visão. Esses seres se mostraram para ele. Certo? Então vamos aqui, eu vou direto no versículo 3. Veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo que emitia de contínuo labaredas e um resplendor ao redor dela. E do meio do fogo saía uma coisa como o brilho de âmbar. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como a planta do pé do bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido.
E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se suas asas uma à outra. Eles não a viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham todos os 4 o rosto de águia. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima, cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro, e 2 cobriam os corpos deles. Deixa eu mais para frente aqui, pessoal. Aqui, ó, o aspecto das rodas. Deixa eu voltar. Ora, eu olhei para os seres viventes e vi rodas sobre a terra junto aos seres viventes, uma para cada um dos seus 4 rostos. Ou seja, uma roda para cada um dos seus 4 rostos. Ele viu rodas. O aspecto das rodas e a obra delas era como o brilho de crisólita, e as 4 tinham uma mesma semelhança, e era de seu aspecto e a sua obra como se estivera numa roda no meio de uma outra roda. Ou seja, para vocês entenderem mais ou menos, é essa imagem aqui, ó. Uma roda dentro de outra roda, né? E isso para os 4 seres viventes. Andando elas, iam em qualquer lugar das direções sem se virarem quando andavam. Essas rodas eram altas e formidáveis, e as 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando andavam os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. E quando os seres viventes se elevavam da terra, elevavam-se também as rodas. Deixa eu ir mais para frente aqui. E vi como o brilho de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, ao redor, desde a semelhança dos seus lombos, e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos, e daí para baixo, vi como a semelhança do fogo, e havia um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi uma voz de quem falava. Aí dá continuidade. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ou seja, aqui no texto fala que Ezequiel viu Deus dentro de uma roda de metal com pedras preciosas que se pareciam olhos, 4 seres viventes também na mesma situação, com rodas que circulavam entre outra roda, esse esquema que você está vendo aqui, né? O céu se tornou como cristal, ou seja, ele era limpo, cristalino, né? Então, como que o livro de Moisés fala para quê? Moisés conta na história do livro que Deus pede para que ele não olhasse para Deus, porque o brilho de Deus impediria todo ser humano de olhar para ele. Mas, diferentemente no livro de Ezequiel, né, isso o texto mostra
o texto prova isso, de que ele falou com Deus. Será que ele falou com Deus mesmo ou será que eram extraterrestres? Esse texto aqui de Ezequiel, na minha opinião e de muitas outras pessoas, principalmente de ufólogos, é um acontecimento entre Ezequiel e extraterrestres. Porque se a gente pensa, se a gente analisa toda a Bíblia e a gente acredita que Deus é espírito, que Deus não se manifesta de forma material, mas de forma espiritual, como que ele poderia aparecer para Ezequiel, né, dentro de rodas de metal que faziam barulhos, que eram reluzentes, com quatro outros seres viventes na mesma situação, e esse da maior roda, da mais reluzente, direcionou a sua voz, né, a sua intenção para Ezequiel. Sendo que lá no livro de Moisés, ele mesmo fala para Moisés não olhar para ele se virar de costas para Deus, porque o ser humano não pode olhar o resplendor de Deus. E aí, o que você acha? Fica a seu critério, eu não vou aqui induzir você a nada, né? Mas contra fatos não existem argumentos. A Bíblia, a gente tem que ler ela da cabeça aos pés. Se você quer realmente entender o que é a Bíblia, leia ela livro após livro, certo? E uma coisa que eu oriento você a fazer também é o seguinte: já que você está me cobrando tanto, né? Algumas pessoas estão me cobrando tanto a respeito da Bíblia, além de vocês me cobrar, deixa o assunto que vocês querem saber, né? Sendo que alguns eu já falei e eu não vou falar mais. Então, se vocês me cobrarem sobre determinados assuntos que eu já comentei lá no passado, eu não vou falar mais. Eu não vou ficar aqui dando murro em ponto de faca, porque eu sei a quantidade de pessoas de uma certa sociedade secreta que está aqui no canal, me vigiando, tentando me provocar para que eu comente a respeito dessa sociedade secreta, que sim faz parte da maçonaria. Vocês sabem que vocês fazem parte da maçonaria. E se vocês continuarem me enchendo o saco, eu vou mostrar com fatos que vocês pertencem a essa sociedade secreta. E eu estou vendo também em outros canais, tem canais que estão bloqueando os comentários por conta de vocês, dessa porcaria dessa sociedade secreta, que vive falando, que vive metendo pau na maçonaria, né? Mas vocês estão lá dentro da maçonaria, fingindo que estão contra a maçonaria, que vocês não são da maçonaria. É muita cara de pau de vocês, e ainda vocês vêm aqui, ficam me cutucando, falando de Bíblia, para mim comentar sobre Bíblia, mas eu sei aonde que vocês querem chegar. Eu sei qual que é a intenção de vocês. E eu estou bloqueando cada uma dessas pessoas que ficam me enchendo o saco com relação a esse assunto. Eu sei que tem muita gente que não vai entender. E eu não quero aqui promover essa sociedade secreta, que é uma sociedade secreta muito antiga. Isso vem da Idade Média. Vocês estão dentro da Igreja Católica faz muito tempo. Vocês estão dentro da maçonaria há muito tempo. Vocês estão nos 4 cantos do mundo há muito tempo pregando essa ideologia. E ainda vocês têm a cara de pau de falar contra a maçonaria, né? Na verdade, é um tiro no pé que a maçonaria está dando, né? A verdadeira fênix, morrer para ressurgir das cinzas. Ou seja, ressurgir das cinzas como uma nova doutrina, como vocês sempre fazem com o passar dos milênios, dos 2 milênios, 2000 anos. A fênix tem que morrer. A maçonaria tem que morrer. Ou seja, a maçonaria está dando um tiro no pé. Então não pensem que eu não estou de olho em vocês, porque eu estou de olho em cada um de vocês. Eu sei quem é quem.
E se continuarem me provocando e provocando a ação de pessoas que têm canal no YouTube que não sabe o que está fazendo, que está bloqueando os comentários por conta de vocês, aí sim, todo mundo vai ver quem vocês realmente são. Então, quando vocês quiserem falar de Bíblia comigo, muito cuidado. Muito cuidado, porque eu conheço ela da cabeça aos pés. Eu sei aonde ela foi modificada, o que introduziram na Bíblia, o que retiraram na Bíblia. Os mais de 50 livros apócrifos, mais de 50, isso para não falar 200. Tá? Mas o que é registrado é um pouquinho mais de 50. Eu sei que são mais de 200 livros que foram retirados da Bíblia para formar uma ideologia de massa religiosa. E assim, dessa maneira, controlar as pessoas. É o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão iniciando uma doutrina, reiniciando, para falar a verdade, com a Bíblia, né? Porque existem alguns trechinhos que já foi modificado lá no passado por conta da maçonaria, que está dentro da Igreja Católica e todas as outras religiões. Todas as outras religiões foi modificado lá no passado. Traduções da Bíblia para vocês se utilizarem dessas modificações em momentos oportunos. Que no caso é agora, né? Reiniciar, como eu disse, reiniciar uma doutrina antiga. Uma doutrina antiga que a Igreja Católica pregava e pregava com muita rigidez, né? Com muita violência. Se vocês não acreditarem nisso, vocês serão considerados como bruxos, vocês serão considerados como hereges, os verdadeiros traidores, as pessoas satânicas que estão possuídos pelo demônio, por Satanás. Mas na verdade vocês são os próprios satanases. Eu sei que não existe essa palavra. Os próprios demônios, os próprios diabos. E ainda tem a cara de pau de se vestirem como cordeirinho. E é claro que vocês, né, infelizmente as pessoas por falta de conhecimento, como Oséias mesmo disse, Deus disse a Oséias, lá em 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Foi e continua sendo destruído. Continua sendo destruído, foi destruído porque as pessoas não têm conhecimento. Então, você quer falar de Bíblia? Coloque o assunto específico que você quer falar aí. Aliás, esse assunto específico já está bloqueado no meu canal. Está censurado esse tipo de comentário. Certo? Como eu disse, tem gente que vai ver esse vídeo e não vai entender. E eu não quero promover, como eu disse aqui, eu não quero promover esse assunto no meu canal. Porque esse assunto é uma das maiores conspirações que a humanidade já teve. O que antes era uma crença, era uma religião, fazia parte de uma religião e ainda faz parte de certas religiões, como o islamismo, por exemplo. Isso ainda faz parte, porque isso foi enraizado no mundo inteiro lá no passado. E cientistas do passado que não eram ligados à religião, dos quais vocês citam que faziam parte da Igreja Católica, esses cientistas tiveram um grande trabalho, um grande sacrifício e colocaram suas vidas em risco para provarem que eles estavam errados. Que tudo que eles pregavam dentro de suas doutrinas era enganoso. E como estou sempre cansado de falar aqui nesse canal, Deus não é religião, Deus nunca foi religião, nunca será religião.
Deus não criou Jesus Cristo, o Messias não criou religião. Mas vocês estão fazendo a mesma coisa que aconteceu lá no passado, com essa hipocrisia de liberdade religiosa. Vocês estão criando novamente essa doutrina maligna. Agora eu peço para as pessoas que querem buscar conhecimento, que faça você mesmo essa comparação entre o livro de Moisés e o livro de Ezequiel. Os dois livros não competem no que a Bíblia, a grande parte da Bíblia fala que Deus é espírito. Então, se Deus se manifestou através de matéria, através de carro, como é que Deus pode ter vindo através de carro se ele é espírito? Existe uma contradição aí. Se ele disse para Moisés que o ser humano não pode olhar para ele, como é que ele apareceu em carros de metal, para Ezequiel? Isso é para você se questionar. Isso é para você pensar. Eu estou trazendo fatos que não ligam dentro da Bíblia. Isso o seu pastor não vai falar. Isso o padre não vai falar. Porque eles têm medo. Eles têm medo porque a maior parte da Bíblia, sim, ela foi inspirada por Deus. Só que os homens manipularam vários livros e continuam manipulando até hoje. Mas não só os livros, continuam manipulando as traduções. Continuam manipulando as traduções para serem utilizadas no futuro. E aí, no futuro, quando eles alcançarem o objetivo deles, eles voltam nas traduções anteriores. E sempre vão ficando nesse controle. Fazendo com que o ser humano se afaste do verdadeiro Criador. Fazendo com que você não conheça o seu real poder, a sua real fé que existe entre você e Deus. É isso que esses camaradas estão fazendo. Eles estão diminuindo cada vez mais que o tempo passa a sua fé, o seu potencial. Porque se Jesus falou que você poderia andar sobre as águas e remover montanhas, é porque ele sabe que todo ser humano tem esse poder. E que todos nós podemos fazer a mesma coisa que ele fez. Mas essas religiões que não são criadas e nunca foram criadas por Deus, estão manipulando a Bíblia, mas não só a Bíblia, vários outros livros que competem às religiões, manipulando a mente das pessoas, manipulando, enfraquecendo a sua fé, para que você não faça as mesmas obras de Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Eu sinto muito se eu te choquei por algum momento, mas é necessário. É necessário te chocar. Porque as igrejas não falam o que você precisa ouvir. As igrejas não vão mostrar os pastores, esses grandes pastores que infelizmente estão lá dentro da maçonaria, recebendo dinheiro da maçonaria para te enganar. Para não te passar a verdade, com teologia de prosperidade. Não com o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque Cristo ele não veio só para mostrar o evangelho, o amor, o arrependimento. Não, ele veio mostrar justiça, ele veio mostrar principalmente sobre o inimigo. Aonde que ele está, o que ele faz, aonde ele age e como você deve se preparar para combatê-lo. Se você ler o evangelho todinho, a maior parte do evangelho, mais de 50%, fala sobre o inferno. Não fala sobre o paraíso. Fala sobre o inimigo. E as pessoas continuam dormindo. Acreditando que Deus é uma brincadeira. Acreditando que Jesus é uma brincadeira. Eu acredito em Jesus, vou ser salvo.
Não é assim, meu amigo. Não basta só acreditar. Se você faz tranqueiragem na sua vida, se você faz maldade na sua vida, e o simples fato de você falar que acredita em Jesus, você vai ser salvo? Você acha que Jesus, Messias, vai olhar para você pelo simples fato de você pronunciar esses verbos? Eu acredito em Jesus? Não é assim, meu amigo. As coisas não são fáceis assim, não. E é por isso mesmo que ele diz que a porta é estreita. A porta é estreita, poucos entrarão por ela. Mas a porta do abismo é larga. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima edição.